Oi, pessoal. Hoje a gente tá já na semana 15, tá? E nós vamos dar continuidade na nossa parte aqui de língua portuguesa, falando sobre a variação linguística que nós estudamos na semana 14, tá? Que eu expliquei para vocês que no nosso país existem várias variações da língua, da nossa língua, tá? Pessoas que falam de forma diferente de nós, né? E que a gente precisa respeitar essa forma diferente de cada um, tá bom? E aí no número 11, nós temos o seguinte aqui, ó. Você acha, na página 30, tá? Nós estamos agora. Você acha que existe uma forma de falar que possa ser considerada melhor que a outra? Por quê? Converse com seus colegas e com o professor sobre isso. Bom, se nós estivéssemos na nossa classe, nós conversaríamos bastante sobre essa variação linguística. Eu mostraria para vocês várias outras palavras e coisas, variações da nossa língua em várias regiões do nosso país. Mas vocês vão conversar aí com os pais de vocês. Vocês acham que existe uma forma de falar que possa ser considerada melhor que a outra? Por exemplo, você acha que a forma da gente falar aqui em São Paulo é melhor do que em outro lugar do país? Você acha dessa forma? Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos respeitar a variação linguística, tá? Então a gente não pode ter o quê? Discriminação, tá? Quando a gente, por exemplo, vai viajar para algum lugar onde as pessoas falam diferente da gente, a gente não pode ter discriminação com relação à fala daquelas pessoas, porque é assim que elas falam na região delas, tá? Então, depois dessa explicação aqui que eu dei, você acha que existe uma forma de falar que possa ser considerada melhor que a outra, né? Vamos pensar. Reúna-se aí com um colega, como a gente não está na classe, né? Nós vamos fazer esse daqui só nós não vamos fazer de forma completa. Nós vamos fazer só uma parte aqui. Ó, reúna-se com um colega e juntos leiam a fala da Rosinha. Agora, cada um deve pronunciá-la considerando o próprio jeito de falar, ou seja, não deve ler como está escrito, mas como fala no dia a dia. Enquanto um fala, o outro registra e vice-versa. Como a gente não está na sala, se a gente estivesse na sala, a gente ia ver isso aqui, ó. A forma como a Rosinha tá falando aqui. Ó, ela tá falando assim, ó. Esse Chico marca marca encontro comigo, depois me deixa plantada esperando, tá? Se a gente estivesse na sala, o colega ia falar e você ia escrever aqui na fala do colega. Depois você ia falar e o colega ia escrever aqui a sua fala. Mas como a gente não está na classe, você vai escrever aqui embaixo a sua fala. Como que você falaria essa fala da Rosinha do seu modo de falar, tá? A gente fala que nem ela falou aí. Deixa eu pegar aqui que a minha tá maior aqui. Esse Chico marca encontro comigo, depois me deixa plantada esperando. É assim que você falaria? Igual a Rosinha? Então você vai escrever aqui embaixo como que você falaria essa frase aí que ela escreve, que ela falou, tá bom? Você vai escrever como você falaria, tá bom? 13. Vamos lá. Número 13.
Passe as frases a seguir para a variedade padrão, observando a ortografia e a concordância entre as palavras. Então, olha só. Agora nós vamos aqui na variação linguística, nós vamos passar para a variação padrão. O que é isso, professora? Variação padrão? O modo como a gente fala aqui, tá? Então, olha só. Letra A. Ih, Rosinha, acho melhor você buscar o Chico. Como que ficaria no nosso jeito de falar? Ih, Rosinha, acho melhor você buscar o Chico, tá? Esse é o nosso jeito de falar. Então, você vai escrever aqui embaixo o nosso jeito de falar, a variação padrão, tá? Letra B. Na letra B tá assim, ó. Como é que alguém pode gostar de um bicho que entra no pé e dá coceira? Tá na variação linguística. Nós vamos falar, você vai escrever agora na variação padrão, tá? A gente fala como é? Não. A gente fala como é, tá? Então, como é que alguém pode gostar de um bicho que entra no pé e dá coceira, tá? Essa é a forma que nós falamos, então você vai escrever aqui embaixo, na letra B. Agora eu não vou falar mais, tá? Agora você vai fazer sozinho. Letra C. Mas isso não fica assim. Como que ficaria a nossa forma de falar? Letra D. Tá no quintal com os bichos de pé dele. Você vai escrever a forma como você fala, a variação padrão, tá? Letra E. E a senhora fala isso com essa karma, é? Como que você falaria isso daí? Escreve aí embaixo, tá? Página 31. Vamos lá. Aqui na página 31, nós vamos tratar de dois assuntos bem importantes: o uso da vírgula e o vocativo, tá? Olha só aqui no quadrinho. Vou aumentar um pouquinho. Olha lá. Dona Cotinha, e o Chico? Tá no quintal com os bichos de pé dele. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Ara, mas eu trato. Então, vamos lá. Agora, leia os diálogos presentes nos quadrinhos com a entonação sugerida pelos sinais de pontuação. Olha lá no quadrinho, ó. Aqui, na fala da Rosinha, nós temos vírgula e ponto de interrogação, que é uma pergunta, tá? Aqui, na fala da Dona Cotinha, nós também temos vírgula e ponto de exclamação, tá? Então, olha como que a gente lê isso daqui, bem bonitinho, bem lido com o sinal de pontuação. Dona Cotinha, pausa, a vírgula é uma pausa, tá? Dona Cotinha, e o Chico? Ela tá perguntando. Tá no quintal com os bichos de pé dele. Agora aqui, ó, de novo, nós temos aqui vírgula e ponto de exclamação. Aí ela fala assim, ó a pausa da vírgula, presta atenção. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Você viu como dá uma pausa? A vírgula dá uma pausa na leitura. Aí ele fala aqui. Ara, mas eu trato. Então tá.
Já lemos com os sinais de pontuação que está pedindo lá no quadrinho. Letra B. Assinale com X nos sinais de pontuação que aparecem nesses quadrinhos. Olha os sinais de pontuação que eu falei para vocês aqui, ó. Tá? Interrogação, vírgula, ponto de exclamação e o ponto final, tá? Então, vocês têm aqui, ó, assinale com X, assinale com X nos sinais de pontuação que aparecem nesses quadrinhos. Então, quais os sinais de pontuação aparecem nesses quadrinhos? Aqui pode ter mais de uma resposta, tá, gente? Então, nós temos lá ponto de interrogação, ponto final, vírgula, ponto de exclamação, tá? Aí vocês vão fazer um xizinho no que aparece no quadrinho, tá? Vamos lá, número 2. Sublinhe. Sublinhar é passar um traço embaixo. Sublinhe nos trechos a seguir o nome da pessoa com quem Rosinha está falando. Ah lá, aqui, ó. Aqui do ladinho. Dona Cotinha e o Chico. Vocês vão passar um traço, sublinhar, tá? O nome da pessoa com quem a Rosinha está falando. Tá? Ó, Dona Cotinha e o Chico. Com quem que ela tá falando? Passa um traço embaixo. Aqui no outro, aqui do lado, aqui. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Com quem que ela tá falando? Passa um traço embaixo do nome da pessoa que ela está falando, tá? Agora, olha aqui, a explicação aqui embaixo, ó. É chamado de vocativo o termo ou a expressão usados para se dirigir à pessoa com quem se fala, tá? Então, eu falo assim, por exemplo, eu falo assim, vou dar um exemplo aqui. Murilo, eu não consegui arrumar o vídeo para ficar na horizontal como você me pediu. Com quem que eu tô falando? Com o Murilo. Então, o Murilo, quando eu falo Murilo, eu tô fazendo um vocativo. Eu estou falando com alguém. Eu estou falando com o Murilo, tá? Então, Murilo, eu não consegui fazer o que você me pediu. Murilo é um vocativo, tá? É a pessoa com quem eu estou falando, tá bom? Isso é vocativo. É o termo ou a expressão usada para se dirigir à pessoa com quem se fala, tá? Vamos para a página 32. Vamos lá. Página 32, nós temos aqui. Deixa eu diminuir para vocês um pouquinho. Opa, aumentei. Aí, aqui. Pinte nos seguintes trechos o sinal de pontuação utilizado logo após o nome do personagem ou dos personagens, tá? Então, vocês vão pintar de qualquer cor o sinal de pontuação que vem logo depois do nome dos personagens. Então, nós temos aqui, ó, aqui do ladinho. Dona Cotinha tem um sinal de pontuação aí. E o Chico tem outro sinal de pontuação lá. Então, vocês vão pintar o sinal de pontuação que vem logo após o nome dos personagens. Aqui, ó, do lado. Chico tem um sinal de pontuação depois do Chico. Você precisa tratar desses bichos de pé. Então, depois do nome do personagem, pinte o sinal de pontuação que vem, tá? Letra A. Por
que foi usado esse sinal de pontuação? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Por que foi usado esse sinal de pontuação aqui, ó, depois do nome da dona Cotinha? Lembra o que eu falei aqui em cima, ó? Ó, tá? Então, por que foi usado esse sinal de pontuação, tá? Letra B. Reescreva essas frases utilizando a variedade padrão da escrita. Fique atento à ortografia. De novo, aqui vocês vão reescrever. O que é reescrever? Escrever de novo, tá? Vocês vão escrever aqui nessas linhas aqui embaixo, tá? As frases utilizando a variedade padrão, tá? Então, aqui, ó, essa frase aqui, ó, vocês vão escrever lá. Dona Cotinha e o Chico. Variedade padrão, tá? A outra frase. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. É assim que a gente fala aqui? A variedade padrão é essa? Não. Então, você vai escrever lá na linha. Chico, você precisa tratar desses bichos de pé. Tá? Letra C. Escreva uma frase utilizando a vírgula com esta função: separar o nome da pessoa com quem se está falando. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu acabei de dar um exemplo para vocês quando eu falei com o Murilo. Murilo, eu não consegui fazer o que você queria, tá? Depois do nome do Murilo tem que ter o quê? Vírgula, tá? Então, vocês vão escrever aqui uma frase utilizando a vírgula, tá? Com a função de vocativo. Não vale usar a mesma frase que eu usei, tá? Você vai inventar outra frase, tá bom? Vamos lá. Tem uma explicação aqui embaixo. Ó. Na fala, quando nos dirigimos à pessoa com quem estamos falando, geralmente mudamos o tom de voz. Na escrita, em geral, utilizamos a vírgula. Foi aquilo que eu falei para vocês. A vírgula, ela dá uma pausa. Quando a gente está falando, a gente faz uma pausa. A gente faz uma respiradinha, tá? Na escrita, essa respiradinha, essa pausa, é a vírgula. Tá legal? Então, aqui na página 32, nós terminamos a parte de página 32, ó. Nós terminamos a nossa semana 15, tá bom, pessoal? Bons estudos. Qualquer dúvida, me chame, tá? E um beijo para todos vocês. Tchau!